Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Muito feliz que você está aqui conosco para estudarmos a 7ª lição do nosso PG, tá bom? O tema de hoje é Gideão enviado com pouco e poucos, né? Na lição de hoje, lembrando mais uma vez que a lição ela tá ali conjugada junto ali com a lição da Escola Sabatina. No finalzinho ali temos a lição do pequeno grupo, tá bom? E o texto de hoje é Juízes capítulo 7, verso 7, que diz o seguinte, pegar aqui minha Bíblia, né? Diz o seguinte aqui. Então o Senhor disse a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu lhe enviarei vocês e entregarei os midianitas nas vossas mãos. Diga a todos os outros que volte para casa. Juízes 7:7. Deus chamou Gideão de um homem valente, né? Chamou Gideão de um homem valente, ainda que ele tivesse uma percepção sobre a sua condição diferente, né? Ele pensava diferente. Ele falou assim: a minha casa, aliás, ele falou: a minha família é a mais pobre, né? E eu sou o menor da casa de meu pai. Lá no verso 15 de Juízes 7. Quando o ser humano reconhece a sua fraqueza, Deus atua de maneira grandiosa, como Gideão cumpriu a missão, né? Pergunta, como Gideão cumpriu a missão? Entenda uma coisa, quando o ser humano reconhece a sua fraqueza, Deus age. Primeira coisa que Gideão fez, derribando os altares de Baal. Israel estava cheio de altar de Baal e ele vai lá e derruba todos. E diz aqui, o que Deus pediu primeiro a Gideão? Qual a primeira coisa que Deus pediu a Gideão? Deus lhe pediu que destruísse o altar que o israelita havia construído para Baal e que era evidência da apostasia. Se desejasse cumprir a missão, deveria derrubar todos os ídolos da nossa vida. Se nós também hoje quisermos cumprir a missão, precisamos tirar tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada rumo ao Senhor, que atrapalha a missão, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Cumprindo a missão com poucos, né? Com poucos. Os midianitas tinham um exército, sabe de quantas pessoas, meu amigo? Sabe quantas? 135 mil soldados. Esse era o soldado midianita. Homens, né? Esse era os soldados midianitas. Israel contava com 32 mil. Já era pouco, né? Muito pouco. A diferença era muito. E mesmo assim, Deus demonstrou a Gideão que bastava apenas 300 homens para que vencesse a batalha. Está lá no verso 7 do capítulo 7, né? Diz, olha, então disse o Senhor, com estes 300 homens que lamberam a água, né? Eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas vossas mãos. Apenas com 300. Com isso, como isso pode ser possível? Né? Como 300 homens pode vencer como 300 homens pode vencer 132 mil homens? Somente o poder de Deus. Somente o milagre. Né? Somente o milagre. Cumprindo a missão com pouco. Né? Com poucos homens e com poucos. Né? O mais extraordinário da história não era a quantidade de soldados, né? Mas o que eles usaram para vencer eles. O mais extraordinário da história são as armas que o exército de Gideão usou para vencer. Eles usaram o quê? Trombeta na mão direita e cântaro contendo tochas na mão esquerda. Ou seja, com a tocha e com ali uma trombeta, né? Tocar ali. Então todos gritaram, uma espada pelo Senhor e por Gideão. Todos gritaram e o exército foi destruído. Né? Houve ali uma grande batalha e o povo de Deus foi vencedor pelo israelita. E aqui já na parte de abrir no coração, não são os capacitados, os talentosos humanos que garantem o êxito na missão, mas o Espírito Santo. Quem fez Gideão vencer? Deus, através de seu Espírito.
Deus pode realizar a obra com pouco e com pouco. Você não precisa de muito para cumprir a obra e nem de ter muitos recursos financeiros ou ter muitas pessoas. Ele pode somente que você derrube o altar de Baal. Deus pede que somente derrubemos o altar de Baal, de Baal, em sua vida e cumpra a missão em nome de Jeová. O que Deus pede é que nós destruímos os Baals, os altares de Baal, aquilo que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida, para que possamos cumprir a missão. E temos aqui a primeira pergunta de hoje, no Abrindo o Coração. O que você precisa destruir, retirar para viver uma vida espiritual apaixonada por Jesus? Quais são os seus altares, O que você precisa derrubar na sua vida, tirar da sua vida, que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus, tem atrapalhado a sua ida na missão, se envolver mais na missão, na questão de dar um estudo bíblico, na visitação, na questão de, aqui, por exemplo, logo aqui no próximo, algum mês de julho, nós temos a missão Caleb. O que te atrapalha de fazer sua inscrição na missão Caleb, de se envolver, de fazer parte, de viajar para um outro local, para outra cidade? Entendeu? Pense. O que precisa ser derrubado na sua vida, o que precisa ser tirado da sua vida, que tem atrapalhado a sua vida de comunhão com Deus? A segunda pergunta: quais são os desafios atuais da igreja para evangelizar a sociedade? Quais são os desafios? Quais são os desafios atuais da igreja para evangelizar a sociedade? No seu ver, você pode deixar os comentários, e nos seus comentários, você pode deixar ali o seu comentário sobre isso. No seu ver, quais são os desafios? Eu vejo que hoje vivemos em um país ou uma sociedade muito secular. Ou seja, as pessoas, se ela tem alguma coisa, ela acha que não necessita de Deus. Mas o maior desafio é que, de fato, nós vivemos aquilo que pregamos, e pregamos não somente nas palavras, mas também através das ações. As pessoas precisam ver em nós o amor de Deus por ela. Jesus, ele convidava as pessoas vinham, Jesus falava, as pessoas se reuniam. Por que as pessoas hoje não estão vindo para a igreja? Por que as pessoas hoje não têm aceitado o convite de vir à igreja? Porque nós não nos parecemos com Jesus. Ou seja, para cumprir a missão, o que atrapalha a pregação do evangelho na sociedade, de fato, ainda somos nós, os cristãos. Precisamos de fato, nos parecer mais com Jesus. As pessoas precisam querer estar conosco, as pessoas precisam querer nos ouvir, porque falamos a verdade, porque falamos o que as pessoas precisam ouvir. Jesus falava com poder e autoridade, que vinha de Deus. Precisamos falar com poder e autoridade, mas falarmos aquilo que vivemos na prática. As pessoas precisam ver em nós o amor de Deus. Mas muitas das vezes, o que as pessoas ouvem em nós são julgamentos preconceituosos. Terceira pergunta: quais estratégias ou ferramentas poucos comuns ou usadas você tem usado para cumprir a missão? O que você tem usado para cumprir a missão? Quais são as suas estratégias ali que às vezes as pessoas não usam? Entendeu? Eu sempre assim, não é que seja pouco usada, eu creio que seja usada muito, mas é uma das estratégias que eu mais gosto. E para mim a mais eficaz é fazer amizade. É através da evangelização da amizade. Evangelho da amizade. A pregação através da amizade. Aqui no Trabalhando Junto, que barreira impede que seu pequeno grupo alcance o resultado missionário desejado? Pense aí com você, pense aí com o seu grupo, com o seu pequeno grupo. O que tem impedido que seu pequeno grupo avance mais ainda? Agora, que tal fazer uma vigília de oração ou um dia de jejum pedindo o derramamento do Espírito Santo para cumprir a missão? De fato, é uma coisa que precisamos muito, é do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos clamar mais por Ele, precisamos chamar mais Ele, precisamos orar mais para que o Espírito Santo de Deus faça um milagre na nossa vida, primeiro em nós. Cristo precisa trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Entendeu? Se Cristo trabalhar em nós e através de nós, nós teremos um resultado muito maior, muito mais significativo e, de fato,
nós cumprirmos a missão num tempo mais hábil, num jeito melhor. De fato, isso irá acontecer. Mas precisamos, de fato, nos envolver com a missão. Precisamos, assim como Gideão, temos coragem de enfrentar o mundo, enfrentar um exército com poucos. Não confiando nos poucos que temos, não confiando nas pessoas que temos, mas confiando no Deus, o Deus a quem nós servimos. Gideão, tenho certeza que ele não estava confiando apenas naqueles 300 homens que estavam com ele. Ele estava confiando no Deus eterno, que havia dito para ele que entregaria os midianitas nas suas mãos. E como de fato entregou. Mas para que isso acontecesse na vida de Gideão, ele foi preciso primeiro derrubar os altares de Baal. Ele primeiro teve que confiar em Deus. Ele foi pela fé, e pela fé ele venceu. Entendeu? Porque o justo viverá por fé. Que aquele que tiver fé será vencedor. Entendeu? Que o meu desejo é que Deus te abençoe. Não só hoje, mas sempre. Eu convido você para fazermos uma oração. Né? Peço desculpa de novo no começo. Vamos orar agora. Tá bom? Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por essa lição de hoje. Por entender que não precisamos de muitos recursos, ou de muitas pessoas para cumprir a missão. Que precisamos, Senhor, eliminar da nossa vida tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada contigo, tudo aquilo que atrapalha o cumprimento da missão. Mas que o Senhor derrame o seu Santo Espírito sobre a minha vida e a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, ou aqueles que irão assistir posteriormente, para que o poder do Espírito Santo atue na vida dele, para que eles cumpram a missão. Para que nós pregamos a verdade, para que nós não nos calamos, para que nós façamos a obra que o Senhor deseja que façamos. Essas bênçãos nós pedimos, te agradecendo a pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, tenha todos aí um excelente estudo, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta, pessoas que amam Pequeno Grupo, assim como eu amo, você ama Pequeno Grupo. Compartilhe também, para que ela possa também estudar essa lição conosco. Tá bom? Até a próxima semana. Fique todos com Deus.